Abra sua Bíblia aí em Êxodo 4, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou estar lendo um outro texto que eu já venho lendo aqui em razão da série que a gente está refletindo durante essas semanas. Então lá em Hebreus 11, num primeiro momento, a partir do versículo 38 até o 40, diz que homens que o mundo não era digno deles, ou então fala desses homens. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aqui está falando de Jesus, porque todos eles caminharam dentro de um tempo do Antigo Testamento, mas eles não tiveram a maior promessa da revelação de Deus, que era a presença de Jesus Cristo aqui na terra. Então, eles prepararam o caminho de Jesus. E depois Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esse texto está inserido num contexto de Hebreus que fala de homens considerados ou catalogados como os heróis da fé do Antigo Testamento. A gente já falou de alguns deles, falamos na última oportunidade de Abraão, e hoje eu quero falar de Moisés, porque Moisés foi um dos principais desses nomes, heróis da fé. E eu quero direcionar essa reflexão a partir de uma pergunta: o que você tem em suas mãos? Foi uma pergunta feita a Moisés. Então, Êxodo 4, 1, 7 diz assim: e Moisés respondeu a Deus depois de um encontro com Deus no meio daquela sarça, no Monte Horebe. E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não te apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso que você tem em suas mãos? Uma vara, respondeu ele, ou um cajado. Disse o Senhor: joga no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão de novo. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando ele retirou a mão, estava leprosa e parecia neve. E ordenou depois: agora coloca de novo a mão no peito. E Moisés tornou pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como se o restante da sua pele. Então, uma cura milagrosa que acontece ali para Deus provar que Ele é Deus, que Ele é Deus Todo-Poderoso. Quando Ele chama, quando a gente ouve, quando Ele manda ir, quando a gente obedece a Sua palavra, as coisas acontecem não segundo a nossa força, a nossa vontade, mas segundo o querer, a vontade e o agir de Deus. Então, Moisés, ele foi um herói da fé. E quando a gente fala de herói, eu volto a repetir, nós não estamos falando daqueles deuses ou semideuses do panteão grego, como Aquiles foi, e outros nomes. Ele não foi um desses. Moisés também não foi um famoso qualquer que apareceu na televisão ou que foi notícia ali da esquina. Ele foi um homem que escolheu caminhar conforme a vontade de Deus. Ele foi um homem que escolheu não retroceder diante de diversas adversidades. Então a imagem que eu fico pensando, a imagem recente que eu tenho de Moisés, é de um filme que meus pais gostam muito de assistir. E é interessante porque a minha mãe fala: hoje eu não posso perder a novela, essa novela que passou os 10 mandamentos, porque hoje será que o mar vermelho vai se abrir? Eu falei: minha mãe, é melhor a senhora assistir, porque de repente pode não abrir. Eu não quero interferir, dar spoiler da história. Então, se a senhora não leu a Bíblia nessa parte, é melhor não ler, assistir a novela, para saber se o mar vai abrir ou não. Então ela foi conferir. Então você vê aquele ator chamado Marcos Winter, parece que é o nome dele, ou Guilherme Winter, que foi o Moisés mais recente. Acho que tem a foto aí, pode passar. Dos 10 mandamentos dessa novela, que passou agora em 2016. Mas eu lembro também daquele Moisés
mais espirituoso, mais divertido, lá de 1999, que foi um desenho, uma animação muito interessante, chamado O Príncipe do Egito. Então está ali, do lado esquerdo de vocês, do meu aqui, né, do direito de vocês, que a gente vai ver também essa figura de Moisés. Mas tem um clássico bem antigo, aí só quem tem mais de 40 anos que vai lembrar, que tinha um ator bonitíssimo, ou bonitão, chamado Charlton Heston, que ele foi o clássico dos Moisés do cinema. Então o filme Os 10 Mandamentos, e tem a foto do camarada ali. É interessante que, se a gente perceber nessas fotos, sempre tem uma mulher. Então a gente vai ver nos 10 Mandamentos da televisão, tem uma menininha ali mordendo os dentes por conta de Moisés. No outro tem uma ali que parece muito com a Thaís, olhando para Moisés ali com o sol atrás, muito admirada. E ali tem uma atriz também do lado de Moisés. Então esse Moisés bonitão, né, bem afeiçoado, esse grande nome, esse grande líder, nessa tentativa tanto da televisão quanto do cinema, de retratar a saga e a pessoa desse homem, desse personagem, num momento de transição, num momento de caos até, na história do povo hebreu. Então, quando a gente fala de povo hebreu, quando a gente fala de povo judeu, quando a gente fala de israelita, a gente está falando do mesmo povo. É porque isso está mais ou menos numa ordem cronológica, então eles eram chamados de hebreus, depois eles foram chamados de israelitas e judeus. Mas tudo faz parte de uma mesma origem, de um mesmo povo. Então eles passavam uma fase de transição muito grande ali. Porque se a gente fizer a leitura de Êxodo, no primeiro capítulo, a gente vai ver que José, aquele que foi um grande administrador do Egito, filho de Jacó, ele que teve o nome depois mudado para Israel, ele morre. E o povo, ele estava estabelecido no Egito. E ele começa a se tornar um povo numeroso, um povo muito eficiente, um povo muito produtivo. E ele começa a ser visto pelo rei do Egito, que tinha o nome de Faraó, como se fosse uma ameaça. Então esse povo está crescendo, é uma ameaça para a gente, vamos tomar cuidado com essa gente aí. E temendo esse crescimento, a gente vai ver no relato de Êxodo 1, o rei ele começa a ter uma estratégia de abafar, de tentar oprimir esse povo para ele não crescer mais, para ele não se tornar mais tão produtivo. A gente vai ver na sequência do texto. Então ele ordena, num primeiro momento, ele fala, a todas as parteiras do Egito, matem os bebês de sexo masculino, para a gente conter o crescimento natural, ou o crescimento em razão do casamento, da união desse povo. Só que isso não bastou, porque as parteiras, elas achavam que aquilo ali era um ato muito terrível, que aquilo ali afrontava a lei da vida, a lei de Deus. Elas falaram, a gente não vai fazer isso. E elas começaram a ocultar isso. Só que o faraó toma conhecimento e, não bastando isso, ele fala, então vamos fazer o seguinte, se tem recém-nascido aí que deveria ser morto, não foi, então vamos pegar todos eles e vamos atirar ao rio Nilo. E começaram a fazer isso, a gente vai ver isso lá em Êxodo 1, no versículo 22. E Moisés nasce dentro desse contexto, um contexto em que todos os bebês de sexo masculino foram perseguidos, mortos, aniquilados, em razão de uma vaidade ou de um rei ou faraó se sentir ameaçado pelo crescimento desse povo, chamado ali o povo hebreu. E lá em Êxodo 2:3, conta que a mãe de Moisés, ela não podendo mais esconder, porque começaram a vasculhar todos os lugares, diz o texto, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche, no texto aí diz que betume também, colocou nele o menino e o deixou no cesto entre os juncos, à margem do rio, e ali ele foi levado pela correnteza. Só que esse menino ele é encontrado. E lá em Êxodo 2:5 diz que ele foi encontrado pela filha de Faraó. E ela toma aquele menino nos braços, ela começa a criar, ela adota ele como se filho fosse. Aí a gente pulando aqui para um texto de Atos que conta também que é Estevão narrando a história do povo hebreu no momento ali que ele está tentando se defender da morte no Sinédrio judaico, isso já no tempo de pós-Jesus Cristo. Em Atos 7:22 diz que Moisés ele foi educado em toda a sabedoria do Egito e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então foi um menino que cresceu num mundo
ou num lugar, numa nação muito sofisticada. O povo hebreu naquele tempo era um povo, como se fosse uma tribo ainda muito reduzida. E Moisés, ele acaba sendo favorecido por circunstâncias negativas. E por conta disso, ele vai para uma casa, que é a casa do rei, e ele é adotado pela filha do rei, e ele ganha a cultura, ele aprende a falar a língua egípcia, ele cresce dentro daquela educação, e o texto de Atos confirma isso. Até que um dia, também no texto de Atos, lá em Atos 7, 23, 24, diz que quando Moisés ele resolve visitar os seus irmãos israelitas, ele viu um deles sendo maltratado por um egípcio. E ele sente aquilo ali porque fala, poxa, eu sou um cidadão egípcio, eu fui criado pela filha de Faraó, mas o meu sangue, a minha terra ainda está fincada lá no meio dos hebreus. E ele se sente ofendido por isso, ele tinha um forte senso de justiça já aí, ele vinga matando o egípcio. Ele é descoberto ali, e um vento sopra na vida de Moisés. E tudo que um dia foi ruim, as circunstâncias se tornaram boas, favoráveis, agora novamente se torna um estado de ameaça e de perigo para Moisés. E Moisés, ele precisa fugir do Egito. Ele se torna um fugitivo. E o tempo passa, Moisés, ele casa com uma mulher chamada Zípora, em algumas traduções ou em outros textos. Ela é reconhecida como Séfora também. E vive uma vida simples, como um pastor de rebanho. A esposa dele, ou o pai da esposa, chamado Jetro, seu sogro, tinha uma criação ali de gado, de rebanho, e fala, vai lá, Moisés, toca a vida aí, você não pode ser visto, você é um fugitivo, e toca a tua vida do jeito que você pode. E o que a gente já pode aprender até aqui, até essa parte do texto, ou dessa narrativa, esse resumo da história de Moisés? Que todos nós temos as nossas dores, ou todos temos nossas dores. Essa frase aqui é uma frase de uma escritora e poetisa chamada Marta Medeiros. Eu achei interessante. Eu coloquei aqui como um subtítulo do que a gente vai estar pensando. Todos temos nossas dores. Se a gente pensar em Moisés, a gente sempre vai estar associando a imagem de Moisés à imagem de um grande libertador, de um homem muito poderoso, desse bonitão que a gente vê aí, que o cinema e a televisão trouxe a imagem para a gente, do libertador do povo de Israel, aquele que abriu o Mar Vermelho, ou quem agregou em si funções que hoje a gente chamaria funções jurídicas, legislativas, executivas, de todos os poderes. Então ele legislava, porque foi ele que recebeu a pedra com o decálogo, com os 10 mandamentos. Ele julgava o seu povo, e às vezes sozinho, foi chamado até a atenção pelo seu sogro, porque aquilo era extenuante para ele, e ele executava a lei de Deus. Ele falou, isso que vai ter que acontecer, você vai ter que ficar afastado, você é considerado impuro. Então ele agregava em si todas essas funções que hoje a gente divide por poderes ou por pessoas. Dentro de uma comunidade naquele tempo ali, diferente da nossa, a gente vive hoje naquilo que a gente conhece como Estado laico, que é um Estado neutro, que não tem interferência do Estado dentro da religião. Hoje a religião se separa do Estado. Dentro da sociedade judaica, principalmente nesse tempo aqui, eles viviam aquilo que a gente chama de teocracia. Então, todo o pensamento, ideologia, ordem social, legislação, para eles, tudo vinha de Deus, e o homem respondia exatamente aquilo que vinha de Deus. Então, uma comunidade, uma sociedade teocrática, diferente da nossa, que é democrática, que a gente faz o inverso. A gente diz como nós vamos viver. Então, lá era invertido. E existem algumas que vivem assim, inclusive Israel, em certos termos. E Moisés, a gente conhece ele também como esse homem que consolidou, uma outra palavrinha aqui, só para a gente poder entender, o monoteísmo. Porque até então, eles viviam num sistema de politeísmo, vários deuses eles acreditavam. Mas Abraão, ele começa a implementar a ideia, e na lei, Moisés, ele consolida isso, dizendo, ouve Israel, meu povo, só existe um Deus agora. Então todos esses que vocês chamam de Jafá, de Rirê, Sequinu, Yavé, Sabaote, esse agora é um só, é o Deus do céu, é o grande Yavé, que
Moisés tem um encontro lá no Sinai. Então, a gente chama isso de consolidação do monoteísmo. A crença em um só Deus, que a partir dali a gente crê que só existe um Criador, que só existe um grande, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, e que hoje nós servimos também esse Deus. Então, olha só como é que esse homem ele torna questões tão importantes para a vida humana. E a partir daí cria-se uma religião chamada judaísmo, que é uma das principais religiões do planeta, e dela se originaram outras religiões, como o islamismo, por exemplo, e o próprio cristianismo nasce do judaísmo. Então foi um homem, de fato, o homem mais importante da história do Antigo Testamento foi Moisés. E a gente olha para esse homem sempre com essa expectativa grandiosa, e talvez a gente até se arrisque: eu quero ser igual Moisés. Eu quero viver conforme esse homem, como esse homem vivia com o povo, como esse homem vivia com Deus. Mas eu acabei de relatar aqui, momentos antes, que a vida desse homem não foi vida fácil. Na verdade, ele quase não foi aquilo que ele deveria ser, porque ele quase que morre antes de crescer, de viver, de despontar para o mundo. E nós damos muito pouca atenção de que Moisés, ele viveu, na verdade, uma vida que foi um turbilhão. Uma vida que toda hora tinha uma reviravolta. De um bebê quase morto, abandonado no rio. A primeira reviravolta, ele vira filho da filha do rei. Ele se torna filho da filha de Faraó. Ele se torna depois um bem-sucedido cidadão, jovem, egípcio. E daí, uma outra reviravolta, um outro turbilhão. Ele se torna um assassino, um vingador, um fugitivo, um esquecido cuidador de ovelhas. Então, olha só. Como é que é a história de um homem, eu estou falando aqui de Moisés enquanto homem, como é que a história de um homem ela pode ter várias reviravoltas. Quando eu falo homem aqui, eu estou alcançando todos os gêneros. Eu estou me referindo às mulheres também, a todo ser existente, criado por Deus. A vida, ela anda e a qualquer momento ela pode tomar novos rumos. E a gente dá muito pouca atenção à vida de homens de Deus, porque às vezes a gente acha que o fim de uma pessoa, ou aquilo que a gente verifica no momento em que identificamos uma pessoa, faz parte de toda a história dela. Mas às vezes você não sabe que o sucesso de alguém hoje é fruto de uma história de horror, de sofrimento, de tristeza, talvez de abandono. Dizem que Silvio Santos ele era um vendedor de caneta, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente olha para ele, você acha que o produto final dele é o que ele é hoje, mas ele tem uma história do passado, e talvez uma história que entristeceu, uma história de sofrimento. E cada um de nós somos assim. Então Moisés ele vai nos ensinar com esse passado, esse breve passado que nós relatamos aqui, que todos temos as nossas dores. Por trás de qualquer rosto que eu estou vendo aqui, de qualquer aparência, seja ela boa hoje ou ruim, existe uma história, que pode ser uma história de amargura, de tristeza e de horror. A gente que tem tido essa experiência com abraço na rua, então cada terça-feira, cada quinta-feira, cada saída nossa, de mim, da equipe, a gente tem algumas surpresas assim, que eu falo, caramba, não tem como a gente nivelar as pessoas por uma mesma régua. Cada pessoa ela é muito particularizada, cada pessoa é muito singular. Inclusive aqueles que a gente acha que é um morador de rua abandonado, que alguns confundem, eu sempre falo aqui, confunde o lixo com gente e acha que todos ali são lixo. E alguns vão até um pouco mais além para dizer, se está aí é porque fez alguma besteira na vida, se está aí é porque mereceu. Vai lá, para um pouquinho e conversa com cada um tem uma história. A Mila é uma menina de 36 anos, muito fechada, de pouca conversa. Depois de quase um ano que eu começo a acessar algumas coisas da história dela. Mila, por que você está aqui? Uma jovem, bonita, com a mochila nas costas, com uma bolsa, dormindo pelos chãos da Caixa Econômica ali, do calçadão de Campo Grande. Ela fala, pastor, é porque eu não tenho aonde ficar. Eu só tinha meu pai e minha mãe.
eles já eram bem idosos. Eu sempre estudei, eu me formei em matemática na UERJ. Eu sou formado em matemática, só que meu pai e minha mãe morreu antes de eu ter qualquer oportunidade de entrar no mercado de trabalho e fazer qualquer coisa. Eu fui botada para a rua porque a gente não tinha casa e estou aqui há 5 anos, nessa vida. Ela meio que deu uma surtada, então ela tem uma dificuldade também da gente levar ela para alguma casa de recuperação, mas está lá. Eu falo, a história dela não é a história dos traficantes que eu conheço lá, que estão, de repente, fugidos da polícia. E que eu mais ou menos sei que estão nessa situação. Ou dos outros que são viciados, e alguns viciados em bebida, outros em drogas. Semana passada, um rapaz com cabelo muito bem cortado, com uma calça azul, com uma camisa branca, com um chinelo branco no pé. Eu falei, esse menino acabou de sair do sistema penitenciário. Falei para o Luiz Milésio. Falei, quer ver? Falei, menino, quando você saiu da prisão? Ele falou, pastor, como é que tu sabe disso? Eu falei, do jeito que você está, eu conheço mais ou menos o pessoal que sai do sistema penitenciário, o interno. Ele falou, eu saí ontem, mas meus pais não me aceitaram em casa. Mas tu já esteve na rua alguma vez? Não. Eu falei, então volta correndo para casa. Pede a misericórdia, pede perdão por tudo que você fez com seus pais. Porque eu sei que eu vou voltar aqui daqui a 1 mês e você vai começar a se depreciar como gente, como pessoa. E você vai virar um trapo aqui na rua. E aquilo que de repente era ruim, você vai se tornar pior. Ele foi, os pais não aceitaram, já tem quase umas 3 semanas. Essa semana ele estava irreconhecível na rua. Tomou uma surra, estava irreconhecível. Porque a gente olha, a gente acha que a gente vai colocar todo mundo no mesmo pacote. Mas Moisés é que um homem chamado por Deus, um homem criado, a gente vai ver que já nele ele tinha as suas próprias dores e tinha a sua própria história, que não foi história boa. Você tem história que talvez não possa ser uma história de tanta tragédia como essas que eu relatei, ou coisas que Moisés viveu, mas você tem também as suas amarguras, as suas tristezas, os seus horrores. Então a música de Caetano Veloso, que diz que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Na verdade, essa frase é uma frase que dizem, que é uma frase de Miguel de Cervantes, aquele que escreveu Dom Quixote de La Mancha, mas que ela expressa para a gente justamente essa ideia de singularidade. Eu sou uma pessoa e eu tenho as minhas próprias dores, e todos nós temos as nossas próprias dores. E é muito difícil, e você não pode, principalmente se você tem uma experiência com Jesus Cristo, arriscar ou querer dizer que a tua dor é maior do que a dor do outro, ou que aquele problema que você acha que é insignificante para o outro, o seu é mais importante, porque só cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Quem ensina isso para mim são os Titãs na música Epitáfio. Eu não leio na Bíblia, eu falo, caramba. E a gente precisa considerar isso, eu preciso considerar isso para mim, eu preciso considerar isso em razão do outro, para eu olhar para qualquer pessoa e falar, poxa, antes de eu te julgar, antes de eu te acusar, me conta um pouco da sua história, então deixa eu ouvir a tua história, antes de eu calcificar qualquer tipo de preconceito sobre você. É isso que Deus ele vai nos ensinar, e na máxima de Jesus é isso que vai significar: ame ao seu próximo como você se ama. Porque ninguém escapa das dores da vida, ninguém. Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas cada um com as suas próprias dores e sabendo exatamente como ela afeta e como ela principalmente te molda para aquilo que você é hoje. Tem gente que é moldado pela dor ou pelo passado como uma pessoa rancorosa, rixosa, destemperada no futuro. Tem gente que é moldada pelo passado e hoje até a figura de Deus, ela é transtornada, ela é modificada, ela é alterada, é depreciada, porque ela foi moldada na vida de pais ou convivendo com pais ausentes. Então um pai ausente, Deus Pai é um Deus Pai ausente também, eu não posso acreditar, porque a referência que eu tive foi essa. Então a dor que eu senti pela ausência, seja qual for, de um pai, é a dor que eu tenho hoje também com relação a Deus. E você se torna essa pessoa também amarga e rancorosa.
E que talvez você hoje vai olhar para o teu filho e você vai transmitir para ele essa mesma projeção que foi colocada dentro de você. Só que, independente de seja qual for o seu passado, preste atenção nisso aqui. Independente de qual tenha sido as marcas que o passado te causou, que a tua história te causou, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de uma regênesis, que Paulo vai chamar de regeneração. Lá em Atos 7,30 diz que após Moisés matar esse egípcio e fugir, se passaram 40 anos. Diz o texto de Atos 7,30, diz o seguinte: então apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Então Moisés tinha 40 anos quando ele mata esse egípcio e foge. Atos 7,22 diz isso aí. Então ele casa, ele tem filhos, ele vive essa vida simples de pastoreio do seu sogro, do rebanho do seu sogro em Midian. 40 anos se passam. Então, se ele saiu com 40 anos se passou, ele tem 80 anos. 40 anos se passaram. Pensa bem, às vezes a gente não aguenta nem alguns meses ou algumas semanas de silêncio ou de uma vida na mesmice, de uma vida que não se arranja, de uma vida que não se modifica, de uma vida que parece que é sempre a mesma vida e que não acontece nada de novo. 40 anos se passaram. O homem aqui, eu não sei como é que eles faziam uma contagem ali, mas poderia ser um pouco menos. Mas não importa, a ideia que o texto traz é de que passou muito tempo. E Moisés, já quase desfalecido, sem muita esperança de vida, de se tornar alguma coisa, ele era um simples pastor de rebanho dos outros. Ele tem um encontro com Deus através de um tufo de mato, lá no Monte Sinai, que a gente chama isso de teofania, Deus se apresentando através de um fenômeno da natureza. E lá em Êxodo 3:5, disse que, primeiro, Moisés ele chega, ele vê aquela sarça ardente queimando, e Deus fala para ele: não se aproxime, primeiro tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. É interessante isso aqui, porque eu preciso pensar que esse homem é um homem de história, é um homem que tem um monte de amargura, é um homem que de repente tinha um monte de confrontação e de dúvidas, e talvez até de não querer participar daquilo que Deus estava preparando para ele. E a gente vai ver mais à frente isso aqui. E Deus já fala para ele, fala: olha só, existe uma diferença muito clara entre o santo e o profano, Moisés. E você, como homem, enquanto homem, você está num estado de profano. Você não pode ser considerado justo. Os teus pés não são pés limpos para estar diante da minha presença. Então o primeiro desafio é a proposta de você se santificar, de você se preparar para estar diante da minha presença. E isso exige uma disposição de vontade. Você quer tirar a sandália dos seus pés para você pisar em terra que é terra santa de Deus? Moisés faz isso e dá o primeiro passo para recomeçar. Quer dar o primeiro passo para recomeçar? Você precisa entender que você é profano, que você não é justo, que nada que existe em você ou do seu passado presta, mas que quando Deus te chama, você fala: eu tiro as sandálias, porque eu quero e eu preciso pisar em terra santa. E ele faz isso. Tenho visto a opressão do meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor. Vá, pois, agora, e eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então, quando Moisés pensava estar próximo já do fim, Deus disse para ele que era tempo de recomeçar. O que você acha que está acabado para você? O que você acha que não dá mais tempo para você fazer? O que você acha que você não tem mais idade para recuperar? A minha irmã tem um exemplo muito interessante, que a minha irmã sempre teve um sonho, sempre foi professora de coração, acho que já nasceu do ventre da minha mãe, Deus já tinha falado isso para ela, tinha essa habilidade, ela sempre me ensinou. Eu estou pregando aqui, em parte é porque ela me ensinou muita coisa. E algumas coisas aconteceram. E ela já, um pouco além daquilo que é normal, ela falou: eu vou me formar, eu vou fazer um concurso, e eu quero ainda com essa idade passar.
professora hoje, né? Da rede municipal. Uma reviravolta, um recomeço, talvez, né, irmã? Uma vida que muitas vezes eu ouvi de você, acho que não dá mais para mim, não. Você acha que tudo possa estar definitivamente condenado ou acabado por conta do passado ou da sua história? Deixa eu te falar uma coisa, é a palavra de Deus que nos ensina. Deus é Deus de recomeço. Deus, Ele te chama para recomeço. Deus é Deus de novas histórias. Deus, Ele quer fazer você escrever novas histórias. Ah, mas meu passado ele é muito amarrotado, ele é muito amassado. As folhas do caderno da minha vida não tem nem mais espaço. Os amassos continuarão lá, mas Deus limpa tudo. E fala, ó, tá amassado, vai ficar aí para você lembrar sempre. Vai ser o teu retrovisor, mas não vai ser mais o teu para-brisa. E você conta de novo uma nova história aí. Porque Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novas histórias. Para esse mundo, e a gente sabe o mundo que a gente vive, o teu passado te condena. Isso é o nome de um filme que passou recentemente aí. O teu passado te condena. A sua história te define. Diz para mim com quem você anda, eu vou dizer com quem você é. Não é isso? A frase corriqueira. Quem anda com porco, farelo come. Jesus andou no meio de pessoas desprezíveis, condenadas, pessoas não aceitas pela sociedade, pessoas não queridas. E Ele produziu vida nessas pessoas. Então depende de como você está no meio de pessoas não queridas, desprezadas, afastadas. Então para o mundo, seu passado ele vai ser assim. Ele vai ser objeto de apontar e de repente julgar e te condenar. Para Deus, seus erros não te definem. O teu passado não define o seu presente. O teu passado, ele não define o teu presente nem o seu futuro. Isaías 43, 25 diz assim: sou eu, Deus, dizendo ao povo de Israel, num contexto de profundo pecado do povo de Israel. Eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Olha só, se você é um vacilão, se você é uma vacilona, você, irmão que está em casa, você olha para a tua vida, tu olha para o teu passado e fala, ó, só fiz besteira, olha o que Deus está falando para você, tira a sandália dos seus pés, pise em terra santa, dos meus pecados, dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. Ele vai estar lá, mas eu vou para mim. Eu não vou ver você como um pecador. Eu vou te ver agora pela ótica, pelo olhar do Cristo e pelo olhar da justificação. Hebreus 8, 12, no Novo Testamento, vai dizer, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que maravilha. Ninguém, talvez o teu pai e a tua mãe, talvez o teu melhor amigo, talvez a tua esposa, aquela que disse que um dia ia te amar para sempre, por causa de uma vacilação, você é abandonado, execrado. Deus não faz assim, o homem faz assim, Deus não faz assim. E Jesus veio justamente para provar isso. Pai, perdoa essa gente que está me matando, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é maravilha. Deus, ele só está preocupado contigo, aí sim, com a resposta que você vai dar para o daqui para frente. O que você vai fazer com a tua história agora? Moisés, é isso aí o teu passado. Eu estou te chamando. O que você vai fazer com a sua história? Você vai continuar o mais do mesmo? Você vai ser pior do que antes? Ou você vai descer do monte para escrever uma nova história de libertação e de salvação do meu povo? Foi isso que ele fez. Fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Ir para onde eu estou mandando você ir. Então Moisés ouve a voz de Deus e faz. Agora, como que ele fez isso? Se ele era um homem já pacato, e ele não tinha nenhuma instrumentalidade, ele não tinha influência com nada. Ele era um simples pastor. Aí para a gente poder estar terminando já a nossa reflexão aqui. Quando Deus te chama para fazer, como que você faz?
faça com aquilo que está em suas mãos. E talvez o que está nas suas mãos, na sua perspectiva, não é nada. O que está no teu campo de visão é a total nebulosidade, a total impossibilidade. Mas se Deus chamou você para fazer, se Deus mandou fazer, faça com aquilo que está em suas mãos, ainda que para você não seja nada, ou seja nada. A resposta de Moisés lá em Êxodo 3:11: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? O povo não vai aceitar a minha liderança, é o que a gente vai ver. O faraó vai botar pressão, eu vou amarelar, eu não vou conseguir chegar. Ele é o rei do Egito, eu não sou nada. Eu tenho a língua pesada, eu não sei falar, eu tenho medo. Manda outro no meu lugar. Ele criou tudo quanto é tipo de barreira. E lá em Êxodo 4:2, Deus pergunta a ele, o Senhor lhe perguntou: o que é isso que está nas suas mãos, Moisés? Ele falou: é um cajado, é uma vara. Joga no chão e ela vira serpente. Pega pela cauda e ela vira um cajado novamente. E mais à frente, no versículo 5, isso você vai fazer para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele apareceu para você, apareceu com poder. E mais à frente, disse mais o Senhor: coloca a mão no peito. Ele coloca. Mostra para mim agora. E a mão estava leprosa. Coloca de novo. Ele coloca novamente. Tira agora. A mão está curada. Como que você quer começar ou recomeçar a sua vida? Você precisa recomeçar a partir daquilo que você tem em suas mãos. Agora, aquilo que está nas suas mãos, você pode usar do seu jeito ou os recursos. Às vezes você tem em suas mãos, você é um empresário, você tem dinheiro, você tem recursos, você pode ajudar, você pode ser misericordioso, você pode ser generoso, você pode ajudar o abraço. Às vezes você tem uma habilidade muito grande e dentro de um ambiente muçulmano você é chamado para missões e a única coisa que você sabe fazer é jogar futebol muito bem. E é o que você tem em suas mãos, você pode ir para lá. E a partir disso, você está pregando o amor de Deus e o Evangelho. Às vezes você sabe falar bem, às vezes você sabe cozinhar, às vezes você sabe abraçar, às vezes você sabe chegar nas pessoas e você nem percebe, mas isso é uma qualidade, uma vocação, um dom que Deus deu a você. Alguma coisa você tem em suas mãos que você pode usar. Agora a questão é, ou você usa, você pode usar isso do seu jeito, de acordo com a sua vontade, do teu querer, da tua percepção de tempo. Eu posso hoje, amanhã eu não posso, hoje eu não estou afim, eu posso fazer isso, mas porque você tenta encaixar, na verdade, toda a ação e o reino de Deus, as suas necessidades. Ou você pode fazer isso, ou usar aquilo que você tem em suas mãos, a partir dos comandos de Deus. Foi o que Moisés fez. Ele tem um cajado, para ele é algo que de repente ele só pode defender as suas ovelhas de um lobo ou de uma adversidade, que ele pode tocar o seu rebanho para determinada direção, que ele pode de repente se degladiar com alguém. Mas como que ele vai combater Faraó com um cajado na mão? Aí que está a grande questão. Se você usa conforme a tua vontade, do teu próprio jeito, é só um cajado, mas um cajado nas mãos de Deus é uma ferramenta de libertação de um povo. Então essa é a questão. O que você tem em suas mãos, das coisas mais simples às coisas mais sofisticadas, do seu jeito é uma coisa, mas nas mãos de Deus é poder puro, é transformação de vida, é alcance de pessoas, é libertação sua e de gente. Moisés, ele volta ao Egito, levando nas suas mãos, diz o texto de Êxodo 4:20, o cajado, olha só, o cajado agora não é mais de Deus, diz o texto, o cajado é de Deus agora, não é mais de Moisés, mas é de Deus. Ele fala, o cajado que é a minha ferramenta, eu entreguei nas mãos de Deus. E a partir disso, a gente vê tudo o que aconteceu, era a partir do cajado, da ferramenta. Então o exemplo que nós temos aqui, daquilo que nós temos em nossas mãos, que pode ser operado segundo a nossa força e a nossa vontade, mas que pode ser operado a partir do momento que a gente entrega nas mãos de Deus, poderosamente por Ele. Aí o milagre vai acontecer, a vontade vai acontecer, o poder vai acontecer, a libertação e a salvação vai ocorrer, porque é Deus que está usando a ferramenta que está em nós, porque nós assim desejamos. É isso que precisa acontecer na nossa vida. O que você tem em suas mãos?
José, ele não tinha nada e foi abandonado por seus irmãos para ser morto. Mas ele chega também diante de Potifar e ele fala: eu tenho em minhas mãos sonhos, e sonhos de Deus. E a partir dos sonhos de Deus, ele se torna um grande homem no Egito. Daniel, ele não tem nada, ele tem um grupo de amigos, mas ele tem lealdade com Deus. E ele não recua, ele não retrocede por nada. Ele fala: ó, os quitutes aí, o que vocês têm em suas mãos são coisas maravilhosas. Mas eu prefiro comer as verduras que estão aqui, que foi Deus que me deu, é isso que eu tenho. A prova de lealdade faz tudo acontecer e ele se torna esse grande profeta. Os profetas tiveram a coragem em suas mãos, diante das piores circunstâncias da história do Egito. Pedro era um homem intrépido, eu falei semana passada aqui, mas era um homem que tinha sangue no olho, que não recuava por nada, queria sempre avançar. Deus usa isso a partir do momento que ele falou: ó, eu entendo que eu errei com o Senhor e eu agora verdadeiramente eu quero apacentar as suas ovelhas. Com a mesma intrepidez que eu tinha, mas usada de forma equivocada, de forma errada. O que você tem em suas mãos que você usa de forma equivocada? Paulo, ele usou durante grande parte da tua vida todo o seu conhecimento, toda a sua teoria, a sua intelectualidade a respeito do judaísmo, para poder oprimir, para poder perseguir homens, mulheres, crianças que aceitaram Jesus. Mas ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ele fala: eu tenho a minha inteligência, eu tenho várias línguas, eu tenho os gentios que eu tenho acesso a eles. Paulo fala, Deus fala para ele: eu vou transformar esses instrumentos que você tem em coisas poderosas para levar minha palavra para toda a gente. Jesus Cristo, sem beleza, sem formosura, criado num lugar que ninguém dava nada por ele, porque não podia, segundo eles, nascer nada bom de Nazaré. Ele era filho de carpinteiro, ele não tinha linhagem nenhuma de pessoas a serem considerados um grande rei como foi Davi. Mas ele escolheu cravos nas mãos, ele escolheu um madeiro nas costas. E Deus falou: é isso que você tem em suas mãos, você topa? Ele falou: eu topo, se for para salvar cada vida que está aqui, cada vida que vai nascer, você que está hoje nesse lugar. E com 3 cravos e um madeiro, ele traz para a gente a ressurreição e a vida eterna. O que você tem em suas mãos? É a grande lição que Moisés traz hoje para a gente, para recomeçar, para fazer a diferença, para ir onde Deus mandar você ir, para fazer aquilo que Deus te chamar para fazer. O que você tem em suas mãos? Entregue para Deus, que você vai ver coisas acontecer. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe você que está em casa. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nos ajude, Pai, nos edifique com a Tua palavra, que no nome de Jesus, e que a partir desses exemplos maravilhosos, Pai, de homens que tiveram problemas, homens que tiveram grandes desafios, que passaram por transições inimagináveis de repente para a gente que vive essa vida comum, nesse século tão sofisticado, que esse exemplo, Pai, ele possa se tornar uma realidade em nós. Nós temos coisas demais, Pai, nós temos recursos, nós temos bem-estar, nós temos acesso de televisão, de mídia social, nós temos acesso, Pai, de um país que com todas as complicações nos dá liberdade da gente falar da nossa fé, da gente colocar a nossa Bíblia debaixo do braço, da gente estar aqui reunido como corpo de Cristo. Nós temos muitas coisas em nossas mãos que a gente pode oferecer ao Senhor e nós não estamos oferecendo corretamente. Então tenha misericórdia, que a Tua graça possa nos alcançar, que essa reflexão, Pai, ao mesmo tempo que ela possa ser dura, ela possa também quebrar o nosso coração em graça e ser transformadora, para a gente realmente dar sabor a esse mundo através do sal que nós temos, Pai, em nossas mãos. Que no nome de Jesus, homens e mulheres se levantem para o Senhor, a partir das habilidades que tem, dos recursos que tem, da vida que tem, de onde trabalha, da onde passa, dos acessos, Pai, que de repente possui, que possam facilitar o crescimento da Tua palavra. Que em nome de Jesus, a Tua igreja, a igreja de Cristo,
ela possa chegar a esse tempo de fazer uma diferença impactante nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.